Beelzebub ou Baal-zebub é um dos nomes mais conhecidos quando se trata de demônios. Ele aparece na Bíblia algumas vezes e é tão poderoso que uma vez até tomou o trono do inferno do próprio Satã. Se ficou curioso, vem comigo que hoje eu vou te contar tudo sobre Beelzebub, o senhor da pestilência. Galera, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o like aí no vídeo e vão se inscrevendo no canal, ok? E compartilhem também, que quanto mais o vídeo vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos sobre o assunto, beleza? Esse vídeo, de certa maneira, é a continuação da série do Testamento de Salomão, onde o Salomão conversa com alguns demônios. Mas fica tranquilo que você pode ver esse vídeo aqui de boa sem saber os anteriores, e os outros eu vou deixar na tela final para você ver depois, ok? Entretanto, como a parte do Beelzebub nesse testamento é mais curta, eu vou aproveitar para fazer um vídeo mais completo sobre o Beelzebub. O Beelzebub pode ser chamado e ter o nome escrito de várias maneiras diferentes, como por exemplo Baal-zebub, Beelzebub, Beelzebud, Bezelbub, Beslebub, Bislebub, Bezalbu, Beelzebul, Baal-zebub e por aí vai. Ele apareceu e foi conhecido como sendo um deus da cidade dos filisteus, que é a cidade de Ecrom. Agora, exatamente o que é esse deus e o que ele representa, já não se sabe exatamente. O nome dele em si parece ser algo relacionado à língua hebraica, como uma maneira de diminuir a importância desse deus. O significado do nome seria mais ou menos o Senhor das Moscas, mas originalmente era quase que uma certeza que o significado seria o Senhor do Lugar Alto, ou do Alto Palácio, algo desse tipo. Ou também, pode ser que ele fosse um deus de um lugar chamado Zebub. O termo aparece em textos cristãos como o nome de demônio ou diabo, mas às vezes é trocado por Beelzebub. No Antigo Testamento, o rei israelita Acasias consultou Baal-zebub, o deus de Ecrom, buscando alguma coisa para sua recuperação, porque ele teve uma queda muito grave. O profeta Elias acabou ficando muito bravo por isso e condenou o rei, e ele acabou indo jogar no Vasco. No Novo Testamento, Jesus foi acusado pelos seus oponentes de ser um agente de Beelzebub, o príncipe dos demônios. Nos tempos medievais, o Beelzebub era visto como um dos principais demônios do inferno, e às vezes era até identificado como o próprio Satanás. Beelzebub também era frequentemente associado à prática de feitiçaria, e até que se tornou um personagem muito famoso durante os julgamentos das bruxas de Salem. Se você é muito observador, provavelmente você já percebeu que pelo nome Baal-zebub, esse demônio tem relações muito claras com o deus Baal, que é um deus cananeu e fenício, que representava as tempestades, a fertilidade e é claro que também os raios e trovões. Baal era um deus extremamente popular, meio parecido com o Thor na mitologia nórdica. Ele aparece pelas muitas cópias encontradas das histórias que compõem o ciclo de Baal, que mostra como Baal vence a morte e assume a realeza dos deuses. A história da descida de Baal até o submundo e o retorno dele tem sido frequentemente citada como um dos primeiros exemplos do motivo de um deus morrer e reviver. Outros exemplos são, por exemplo, o Baldur da mitologia nórdica, o Osíris da mitologia egípcia e também, Jesus. Mas isso é um pouco contestado porque tem pessoas que dizem que o Baal realmente não morreu e retornou à vida. Entretanto, o nome de Baal, quando é traduzido, pode significar Senhor. Então, assim como Ra na mitologia egípcia, que podia emprestar o seu nome para vários outros deuses, o Baal funcionava de maneira parecida. Eu não vou mais falar muito sobre o Baal porque eu tenho um vídeo inteiro sobre ele e sobre toda a mitologia cananeia, que vai estar no card e na descrição para você. Como eu disse anteriormente, uma das fontes que mostram que o deus Baal-zebub pode ter realmente existido está na própria Bíblia, onde ele é citado mais de uma vez. E como eu sei que vai ter gente falando, ai, onde que está isso na Bíblia? Pode ficar tranquilo que aqui eu mostrarei todos os trechos, e um deles é a história do rei Acasias, que está no segundo livro de Reis 1:16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros à consulta de Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Aí o Acasias vai de base e é sucedido pelo seu irmão, chamado Jorão. O nome Baal pode servir tanto como um título que até tem um outro demônio que é bastante conhecido que tem o nome Baal, que é o Belfegor, ou Baal-peor, que é citado no seguinte trecho da Bíblia. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se pois Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O nome Baal-zebub, significar o Senhor do Lugar Alto, pode ser tirado também de um trecho bíblico.
A adoração desse deus pode ter ocorrido em santuários que eram localizados em montanhas. Uma construção muito semelhante pode ser encontrada em 1º livro de Reis, versículo 8, capítulo 13, onde Salomão declara ter construído um templo celestial para Deus. Aqui, o termo hebraico Bet Zebu é geralmente traduzido como casa de habitação, mas em outras versões, provavelmente mais precisas, é colocada a tradução de casa elevada. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. A enciclopédia judaica também traduz Baal-zebu como Baal da mansão celestial. Atualmente, Beelzebu acabou se tornando um dos vários nomes de Satã, ou de um demônio menor. Isso provavelmente apareceu depois de alguns trechos que estão no Novo Testamento, onde Beelzebu é tratado como o príncipe dos demônios. Em Marcos 3, os fariseus começam a acusar Jesus de expulsar demônios sobre o poder de Beelzebu, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Ele também aparece em alguns trechos como Mateus 12, 24, 27 e Lucas 11, 15, 18 e 19, que é basicamente a mesma história, mas contada de maneira diferente. Mas uma diferente ocorre em Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Ele também aparece em outro trecho de Mateus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Beelzebu é conhecido por alguns títulos, como Senhor da Pestilência e Senhor das Moscas. Mas por que o Senhor das Moscas? Essa resposta a gente pode achar fora de escrituras religiosas, como por exemplo em The Devil in Legend and Literature, de Allen Godbey. Ele tenta explicar esse título através da crença de que as almas acabam se tornando moscas quando saem do corpo já sem vida. No zoroastrismo, inclusive, tem até um demônio que é chamado Nasu, que é conhecido por devorar os mortos. E detalhe que quando ele ataca um corpo, ele está na forma de uma mosca. Mas voltando, vamos ver o que o Allen diz sobre o Senhor das Moscas. O nome significa Senhor das Moscas, mas de que moscas? Levaria muitas páginas para contar todas as crenças populares de que as almas dos mortos escapam do corpo na forma de várias moscas. Até hoje, os beduínos de Eloab acreditam que as almas dos mortos em seus desertos escapam como moscas, zumbem tristemente, depois vão direto para Jerusalém e mergulham em um poço do centro de Haran a-Sherife, para o submundo, o lar dos mortos. Sobre a classificação de Beelzebu no inferno, pode ser um pouco confuso. Pelo nome príncipe que normalmente aparece junto com ele, pode te dar a impressão de que ele está abaixo do rei do inferno, que na cabeça de muita gente provavelmente é o Lúcifer ou o Satã. Entretanto, esse príncipe é uma grande patente. Para vocês terem ideia, o príncipe é um título que normalmente pode aparecer também com o arcanjo Miguel, que seria quase um general no exército. E Miguel é um dos anjos com mais cargo no céu. E já aproveitando que eu citei o Miguel aqui, assim como existem os 7 arcanjos de Deus, existem também o oposto deles, que são os 7 príncipes do inferno, e Beelzebu está entre eles. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, até porque eu tenho um vídeo tanto sobre os 7 arcanjos como os 7 príncipes aqui no canal, vai estar aparecendo aí pra vocês no card. Peter Binsfield classifica os 7 príncipes do inferno da seguinte maneira: Lúcifer é o orgulho, Mamon a ganância, Asmodeus a luxúria, Leviatã a inveja, Beelzebu é a gula, Satanás é a ira e Belfegor é a preguiça. Mas também existe a classificação do Lantern of Light, que coloca eles da seguinte forma: Lúcifer é o orgulho, Beelzebu é a inveja, Satanás a ira, Abaddon a preguiça, Mamon a ganância, Belfegor a gula e Asmodeus a luxúria. Eu também já vi algumas que colocam Azazel como sendo o demônio da ira, e também envolvem até o Belial. O Beelzebu, segundo algumas visões, também faz parte da Trindade do Inferno, que é claramente o oposto da Santíssima Trindade, que seria formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade infernal é formada por Lúcifer, Beelzebu e Astaroth. Como a gente viu, tem sim uma hierarquia no inferno que tem que ser seguida, o que de certa forma é meio estranho, não é? O inferno ser um local organizado não entra muito na minha cabeça, mas enfim. Mas como diz no livro The Devil in Legend, que tem o mesmo nome do artigo que eu já citei aqui, mas é outra coisa, o reino infernal foi feito de maneira inspirada no reino celestial, sendo a versão maligna dele.
Os demônios das trevas formam uma organização social e política regular. O governo infernal foi modelado após o governo celestial. O reino de Satanás, mencionado no Novo Testamento, Mateus 12:26, foi estabelecido para rivalizar com o reino de Deus. Ainda nesse mesmo livro, diz que no topo dessa hierarquia ficaria Satã, que não aceita qualquer tipo de afronta contra ele. Entretanto, ele teria sido destronado em um certo momento pelo Beelzebub, que comandou uma rebelião. E Eugene Wirros, em seu tratado da pseudo-monarquia Daimonion, no século XVI, afirma que Satã foi forçado há um tempo a renunciar em favor de Beelzebub, que liderou uma revolução contra o antigo líder dos anjos rebeldes e arrancou a coroa e o cetro dele. O Satã ainda até que poderia vestir a coroa, mas quem manda realmente nos demônios seria Beelzebub. Na última parte da série do Testamento de Salomão, nós vimos que Ornias foi buscar o príncipe dos demônios, que obviamente é o Beelzebub. Então Ornias pegou o anel de dedo e partiu para Beelzebub, que é o rei dos demônios, e disse para ele: "Aqui Salomão te chama." Mas Beelzebub, tendo ouvido, disse para ele: "Diga-me, quem é este Salomão de quem me falas?" Então Ornias jogou o anel no peito de Beelzebub, dizendo: "Salomão, o rei, te chama." Mas Beelzebub gritou com alta e grande voz, e disparou uma grande chama ardente, e ele se levantou, e seguiu Ornias, e veio a Salomão. E como é de costume, ao ver Beelzebub, Salomão agradeceu a Deus. "E quando eu ouvi o príncipe dos demônios, glorifiquei ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra, e disse: Bendito és tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, que deste sabedoria a Salomão, teu servo, o avaliador do sábio, e sujeitaste-me a todo o poder do diabo. E eu o questionei e disse: Quem és tu? O demônio respondeu: Eu sou Beelzebub, o rei dos demônios. E todos os demônios têm os seus assentos principais perto de mim. E sou eu quem manifesta a aparição de cada demônio. E ele prometeu trazer a mim, em cadeias, todos os espíritos imundos. E eu novamente glorifiquei ao Deus do céu e da terra, como sempre lhe dou graças." E nisso Beelzebub traz a Salomão um demônio fêmea, mas isso é papo para um outro vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like para mim saber que você gostou, ok? Não esqueça de se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, hein? Valeu, falou, tchau.